A história dos piratas é extremamente vasta e complexa, visto que o costume não é exclusivo de apenas uma região do globo, mas sim pode ser visto no passado de diversas nações e regiões de fácil contato marítimo. O tema é tão rico que é até mesmo tratado em diversas obras ficcionais que detêm legiões de fãs, como por exemplo os filmes da saga Os Piratas do Caribe. Logo, alguns grandes nomes do tema são conhecidos pelas pessoas, mas nem todos sabem se são sequer pessoas reais ou quais são as suas histórias. Afinal, quem nunca ouviu falar do lendário Barba Negra, ou do Barba Ruiva, e até do Capitão Jack Sparrow? Mas você sabia que o pirata mais famoso, bem-sucedido e temido de todos os tempos foi uma mulher? A chinesa chamada Zheng Yizhao, que no início do século XIX se tornou a rainha dos piratas e aterrorizou o Mar do Sul da China. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Xi Yang foi uma mulher chinesa e ex-prostituta. No início do século XIX, era a pirata mais temível que a história já tinha visto, e até mesmo ganhou a alcunha na época de Rainha dos Piratas, sendo extremamente influente no Mar do Sul da China. Ela nasceu no ano de 1775, na região costeira de Guangdong, durante um período de grande agitação social e desigualdade econômica. Como a região era facilmente explorada por moradores locais, estes enfrentavam extrema pobreza. O envolvimento com o contrabando de mercadorias se tornou inevitável para muitas famílias na época. Isso, por si só, já consistia em uma forma de pirataria, mas servia apenas como complementação de renda, no caso. Xi Yang, por sua vez, já no fim do século XVIII e começo do século XIX, ganhava a vida como prostituta em um bordel flutuante, comum nas regiões costeiras chinesas da época, de forma a atender diversos clientes, até mesmo alguns ricos e influentes mercadores. Dessa forma, se aproveitava para arrancar segredos dos homens que atendia e logo vendia essas informações de forma a conquistar dinheiro e influência na região. Com o tempo, ainda em 1801, Xi Yang acabou se casando com o famoso pirata da região chamado Zheng Yi. Com a união, ela passou a ser conhecida como Zheng Yizhao, que significaria esposa de Zheng, e assim teria o início de sua carreira extremamente lucrativa. Zheng Yizhao e seu marido, com o tempo, passaram a ter controle sobre todos os navios de contrabando da região e logo criaram uma confederação de piratas, com uma frota total de cerca de 400 juncos, tipo de embarcação chinesa, e 70 mil homens a seu serviço. Além disso, o casal também contratou um aprendiz, o jovem Zhang Baozai, que depois foi adotado como filho deles. Em 1807, Zheng Yi morreu após ter caído no mar durante uma forte tempestade, o que fez com que Zheng Yizhao passasse a assumir o controle total sobre a frota de piratas de Guangdong. Assim, para tentar preservar a sua influência local, ela buscou garantir o apoio de líderes de gangues locais que serviam a seu marido e designou seu filho adotivo como líder do antigo esquadrão de Zheng Yi, a Frota da Bandeira Vermelha. Logo, visando assegurar ainda mais a lealdade de suas tropas, se casou com o jovem Zhang Baozai e então criou uma série de normas para que pudesse manter a ordem em sua enorme gangue de piratas. As normas eram rígidas e intimidadoras, de forma que de fato as medidas foram funcionais, e então ela tinha em suas mãos uma frota marítima poderosíssima. Com isso,
Zeng Sao passou a dedicar a sua atenção ao lucrativo comércio de sal da região de Guangdong, e com sua enorme frota, ela obteve grande sucesso, ao ponto de que, de um total de 270 navios de sal do governo, apenas 4 não estavam sob seu controle. Posteriormente, ainda ela teve a engenhosa ideia de criar uma espécie de sistema de passaportes. Comerciantes de sal lhe pagavam uma taxa para que os piratas de Zeng Sao não os atacassem, e caso algum o fizesse, deveria pagar uma indenização alta. Além disso, sua frota ainda era intimidadora, armados com grandes arcabuzes, armas de fogo de 2,5 metros de comprimento e longas varas com pontas de facões. No ano de 1809, o poder e influência de Zeng Sao, tanto em questão de tropas armadas quanto economicamente, eram tão altos que o próprio governo chinês pediu ajuda das forças navais da Grã-Bretanha e de Portugal, as maiores potências marítimas da época, para controlar a questão dos piratas. Assim, após diversos conflitos nas águas, eventualmente as frotas da Rainha dos Piratas foram vencidas, mas não dizimadas. Então, em 1810, Zeng Sao e seu grupo de piratas restantes chegaram a um acordo com as autoridades da dinastia Qing, a última dinastia da história da China, que durou de 1644 a 1912, em que suspenderiam completamente suas atividades caso o governo lhes fornecesse uma pensão generosa. O trato foi aceito, e não se sabe muito mais o que a pirata fez depois disso, exceto que depois da morte de Zhang Baozai em 1822, ela retornou para Guangdong para criar seu filho, que teve com ele. Xi Yang era provavelmente uma tanca, um grupo étnico que tradicionalmente vive em barcos na costa de Guangdong. Sabe-se ainda que a mulher viveu até seus 69 anos, tendo uma vida luxuosa até os seus últimos momentos. Mas sua imagem, como a pirata mais poderosa da história, é tão cativante que continua a inspirar vários personagens fictícios, como os da série de filmes Piratas do Caribe. Dessa forma, até hoje, ela não só pode ser considerada como a pirata mais influente e poderosa da história, mas também a mais bem-sucedida.